Bom dia, irmãos. Mais um dia aí. Que a graça de Deus esteja sobre os seus lares. Vou falar uma palavra para vocês. Faz tempo que eu estava querendo falar sobre isso. Ela está em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se torna insípido, como que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nesse verso a gente vai ver 3 pontos essenciais. Que é o primeiro vós sois o sal da terra. O sal é um condimento que todo mundo usa para dar sabor às suas refeições. Então compare isso com nós mesmo. O sal dá sabor. Temos a missão de dar sabor a esse mundo perdido. O sabor que vamos dar não é uma psicologia cristã ou usando algum marketing popular. O sabor que vamos dar a esta terra é através da vida consagrada a Deus, que dê testemunho, sendo fervorosa em oração e nas Escrituras. Se nós queremos dar sabor, ter sabor nesse mundo, nós temos que dar o nosso testemunho. Fazer as nossas orações, que ela seja uma oração que não uma oração de pedir as coisas, mas uma oração de agradecimento. E nós temos que ter a mania, isso aí tem que ser primordial. Nós temos que ter a mania de ler as Escrituras, a Bíblia. Ela está aí para gente ler e conhecer mais de Deus. Mas se o sal se torna insípido, com que se há de restaurar esse sabor? Agora imagine, que nem essa frase, mas se o sal se torna insípido, dá um pouco de medo. Porque imagine a gente sem sabor. Como que a gente vai dar sabor nesse mundo aí tão perdido? A partir do fato de que sabemos que qual é a importância do sal e suas características importantes, imaginemos que tudo desaparece e que a igreja que proclama a Deus não tiver mais esse componente precioso. Seria a história mais triste da humanidade. Imagine uma igreja sem sabor. Há muitas aí fora. Há muitas aí fora, aquelas... Você entra na igreja, você não sente aquele arrepio, vamos falar assim, quando o pastor está falando a palavra de Deus. Se torna uma igreja morna, uma igreja sem sabor.
Já que o papel é salgar a terra, se nós desapareceremos, com o que a terra será salgada? Bem, você sabe, nós somos aqueles que podem dar esse sabor. Eu sei que Deus, em sua eterna sabedoria e divindade, sempre terá pessoas que dão sabor a esse mundo. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele não escolhe assim, por escolher. Ele escolhe aquela pessoa que ela vai tocar no teu coração. Ela vai levar você a um lugar melhor. Ela vai levar a palavra de Deus para você. Ela não vai ser falsa. Pessoas que se dizem aí pastores, bispos, apóstolos, e só quer saber de encher a igreja. Quanto mais pessoas tiver na igreja, melhor. Mas uma igreja sem sabor, uma igreja sem propósito, se torna uma igreja morta. A pessoa vai para a igreja só pensando no que o pastor vai falar, no que o pastor vai prosperar na vida dela. Mas não é assim que a igreja tem que ser. A igreja, ela tem que mostrar o verdadeiro evangelho. Ela tem que pregar a palavra de Deus. Ela não tem que falar de prosperidade. Ela não tem que falar em riqueza. Ela não tem que falar em política. Ela tem que salvar as pessoas desse mundo, falando a palavra de Deus, aquilo que Deus deixou para nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Aquilo que não presta, aquilo que a gente absorve e sabe que não presta, a gente tem que jogar fora. A gente tem que absorver as coisas boas. Nós temos que ser sal nessa terra, nós temos que ser luz nessa terra. Um escritor inglês, Paul Washer, disse: essa é a coisa mais triste que já li. É incrível, mas é para dizer que muitas das pessoas que uma vez professaram a Deus, hoje são boas para mais nada. Hoje elas não são mais úteis para o ministério de Deus. Hoje elas não são mais boas para ficar em pé sobre o altar. Por quê? Porque perderam o seu sabor, desapareceram, esqueceram-se de Deus, pelo que já não servem para o reino de Deus, servem apenas para ser expulsas e pisoteadas pelos homens. O que são pregados hoje em algumas igrejas aí, elas, como eu já havia falado, é uma igreja morta. Ela não prega o verdadeiro evangelho. Elas querem encher os seus templos, elas querem ser... Hoje, elas viraram um comércio. E as pessoas, elas estão perdendo esse sal, elas estão perdendo esse sabor.
É o que o escritor aqui quis falar. E às vezes, para muitos pastores aí, para muitas igrejas, essas pessoas não servem mais. Essas pessoas, elas são descartáveis. Elas são até expulsas do seu ministério. Ou abandonam o ministério porque não é aquilo que elas estavam procurando. Elas estavam procurando a palavra de Deus. Mas tem muita gente que não fala a palavra de Deus. Eles querem falar em prosperidade. Eles querem vender promessas para seus fiéis. Nós temos que orar a Deus para que nos ajude a manter esse componente, para que não sofremos tal cenário, pois será muito mal para a humanidade ela perder essa essência. Então nós temos que resgatar essa essência da humanidade. Nós temos que levar a palavra de Deus. Nós temos que levar a graça de Deus para as pessoas. Nós temos que mostrar para ela que Deus os ama. Não importa as consequências do mundo, o que está acontecendo no mundo. Isso é a característica do livre-arbítrio. Deus deu isso para o homem e o homem não soube usar isso aí. Só soube usar para coisa ruim, para coisa que não presta. E a gente não pode ficar sendo ofuscado por esse brilho desse mundo maldito, que só sabe corromper as pessoas por ganância, por dinheiro. Essa não é a verdadeira igreja que Deus quis para a humanidade. Nós temos que ser que nem Jesus Cristo, pregar o amor, a prosperidade. Isso aí vem com o tempo, mas isso não pode ser prioridade na igreja de Deus, na igreja de Jesus. Nós estamos perdendo muito tempo mas Deus está mandando dizer para vocês: procurem se arrepender. Se arrependam e volte para o reino de Deus. Porque amanhã será tarde. Nós temos que resgatar. Nós temos que mostrar para as pessoas o verdadeiro evangelho. Aquele evangelho que Jesus pregava na terra quando ele estava aqui. Aquele evangelho que ele deixou para os seus discípulos para passar para a humanidade. Leia a Bíblia. Procure o conhecimento de Deus. Você vai ver como sua vida vai mudar. A vida da sua família vai mudar. A vida dos seus amigos vai mudar. A sua vida vai mudar. Mas isso só depende de você. Não depende de mim como pastor. Não depende das pessoas que você conhece. Só depende de você. Você tem que fazer um pacto com Deus. Não com esse mundo aqui fora. Porque esse mundo só traz desgraça para a sua vida. Deus quer que você viva na paz, no amor. Deus quer isso para você. Deus ama você. Jesus provou isso para você. Quer melhor amor que esse? Se entregar
morrer por nós sem de graça, apesar que não foi de graça, que ele pagou um preço muito caro, porque ele resgatou a nossa vida, porque senão a gente estaria com a morte eterna. E ele comprou os nossos pecados e pagou um preço caro, que foi a própria vida. Mas ele se entregou por você, por mim, pela humanidade. E você tem que se esforçar o máximo para ter esse amor de Deus que só depende de você. Então, essa palavra que eu queria deixar no dia de hoje, queria que você refletisse e visse que a melhor coisa que nós temos é Deus. Só Ele nos importa. Não importa você ter um carro do ano, uma casa luxuosa, ter dinheiro na conta bancária. Você vai morrer e você não vai levar nada disso. Como você veio nesse mundo sem nada, você vai sem nada nesse mundo. Nós temos que ter esse amor de Deus, esse amor que Jesus tinha pela humanidade. Era isso que eu queria passar para vocês no dia de hoje. E tenham um bom dia e que a graça de Deus esteja presente diariamente nos seus lares. Deus abençoe a todos.